Torcedor do São Paulo, Domingão aqui trazendo as últimas informações do time do coração e a torcida agora feliz da vida aqui com o jogador, pessoal, reforço aqui muito forte no SPFC de última hora, também informação do próximo jogo, isso e muito mais. Pessoal, não nos apoie deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link como quero dos canais oficiais na descrição do vídeo. E todo jogador que chega no São Paulo, o primeiro nome que a gente fala que vai tirar? É o Luciano. E a torcida do São Paulo bota fé no Luciano, acredita que o Luciano vai fazer o gol. Então, ele é um cara importante para seguir no São Paulo. Não sei se no início, né, eu acho que o Ferreirinha terminou a temporada muito bem. Sim. Se fosse aquela lesão também, o Eric que acaba entrando pela direita em alguns momentos, ele também termina a temporada bem. Mas o São Paulo tem esses jogadores liberados ali de campo, de qualidade. Não vai ter mais o Wellington Rato, né? Não tem mais. Mas o Eric... Que ajudava, hein? Muito, porque ele era um cara da composição, Eugênio. Ele saía de fora, vinha para dentro, ajudava na marcação. Mas é que agora volta Pablo Maia, né? Esse monstro que é o Pablo Maia, e vai ter o Alisson do lado dele, outro gigante. O Alisson foi readaptado a uma situação. Ele jogava de meia ponta de lança, foi recuado para segundo volante e encontrou a sua posição. Virou até primeiro, né? Quando o Pablo Maia se machucou. Ainda dentro dessa situação. Isso... Desculpa, Pascal, minou muito a temporada do São Paulo na temporada passada. Os dois fora também interromperam uma trajetória que poderia ser melhor para o São Paulo Futebol Clube. Então, eu vejo o time do São Paulo como bom. São Paulo contrata um lateral esquerdo que conhece a função, vai trazer muito possivelmente um outro lateral esquerdo e a gente espera que venha rapidamente. Vai ter o Wendel no meio do ano, pelo menos. Do Futebol Clube do Porto, porque quando terminar a temporada, termina o contrato. Então, o Porto não quer liberar agora. O São Paulo até propôs um negócio, mas o Porto não quis liberar. Precisa de contratar um substituto para a lateral direita. Sim. Vai ter um substituto para a lateral direita. Já que perdeu o Rafinha. Foi bem, Eugênio. Ou um titular. Um titular, é verdade. Você sabe que eu tenho um amigo, o Penteado Tricolor, ele está preocupado com o time. Está preocupado, mas eu quero dizer para ele, não se preocupe, o time é bom. Falta um pouquinho de ajuste no banco para dar uma regularizada. Sabe como é que é? Encostar o banco no time titular. Isso faz um bem danado. Boa. Um abraço para o Penteado Tricolor. Eugênio, só para não deixar sem a informação, o Oscar deixa o São Paulo em 2010 e em 2011 ele deixa o Inter para o Chelsea. Então, a gente está falando de 14 anos depois ele volta ao futebol brasileiro. Uma década e meia quase. É muito tempo. Bom, e o São Paulo, então, a gente vai começar a entender esse São Paulo 25 contra o Super Cruzeiro. Vai ser o primeiro jogo do novo Cruzeiro. E a gente vai direto para os Estados Unidos e teremos um jogo interessante. É amistoso, é verdade, mas vai ser um jogo legal entre São Paulo e Cruzeiro. Vamos começar com o Tricolor agora, com o reencontro de uma dupla que fez sucesso na base, né? O Oscar e o Lucas. Vamos lá com o nosso Conrado Giulietti e as informações do Tricolor direto de Orlando. Fim de semana de muito trabalho para o São Paulo na pré-temporada, que mais uma vez acontece aqui nos Estados Unidos. O sábado marcado por atividades físicas e o domingo terá a chegada de mais um reforço. Lateral esquerdo Enzo Dias, que foi emprestado pelo River Plate, deve chegar na madrugada de hoje para amanhã e ser apresentado oficialmente no domingo no hotel que recebe a concentração do São Paulo aqui em Orlando. Assim como no caso de Oscar, que já está integrado ao grupo e vem trabalhando normalmente, foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares, o primeiro a trazer em suas redes sociais a confirmação oficial de mais um negócio feito. Nos trabalhos táticos desta semana, se viu foi Oscar trabalhando um pouco mais centralizado, um encaixe que o técnico Luiz Beldia vai poder, por exemplo, testar no jogo desta quarta-feira, amistoso marcado aqui em Orlando contra o Cruzeiro. Não sei como é que era o ritmo de jogo lá na China, né? Quantos jogos ele fazia por temporada, né? Não acompanhava. Então acho que é readaptar o Brasil, a quantidade de jogos, gramados, viagens. Então acho que é mais nessa questão, mas ele é um cara que, sem dúvida, se cuida bastante, né? Eu até falei para ele que ele não muda, passou 10 anos e tá do mesmo jeitinho. Então, e graças a Deus também não tem muito histórico de lesão. Mas essa adaptação de questão de calendário, de jogos, viagens, acho que isso daí ele vai readaptar rapidamente. Os caras eu conheço há longo tempo já, é um amigo, um jogador que sem dúvida vai somar tudo, vai nos fazer evoluir com outras características que nós não tínhamos ano passado. Isso vai fazer uma melhora automática de todos os jogadores. Então, sem dúvida, nos motiva, nos fazem olhar o ano de uma forma
positiva, mas como falamos, se nós não fizermos o diferente, não mudarmos algumas situações, queremos melhorar também para evoluir, nada se acontece. Então vai depender muito de nós. E começou agora a pré-temporada, todo mundo se dedicar ao máximo para que possamos ter a melhor versão de todos aí. O Oscar é muito assunto no São Paulo, né? Naturalmente, um destaque, jogador de seleção brasileira, história no Chelsea. Pascoal, o torcedor são paulino com quem eu converso fala muito assim, não sei não. Poucos estão assim, botando aquela fé no Oscar. Qual que é a sua opinião? Eu boto muita fé. Muita? Muita fé. Muita fé. O Oscar é um jogador que vai trazer qualidade para o meio campo do São Paulo. É um jogador que pode fazer o toque de diferença que o São Paulo precisa. Você não tem dúvida dessa questão física? A minha questão quanto a essa possibilidade física é de quantos jogos ele vai fazer. No futebol brasileiro, já tem alguns times da Europa reclamando disso, né? Por exemplo, a Copa da Inglaterra já não tem mais o jogo de volta porque os jogadores pediram para não ter. Agora, essa terceira fase só tem jogos de ida. Porque na Europa também está se aproximando dos 80 jogos por temporada. Então, os jogadores brasileiros passam de 80. E ele não jogou 80, com certeza, na China. Jogou 30, 32, no máximo. Olha que eu estou falando 32 no máximo. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa que você pode se encontrar com a preocupação. Mas o Lucas também voltou, quando voltou para o futebol brasileiro, não estava jogando 80 partidas. E acabou fazendo uma temporada muito boa. Mas ele chega do Tottenham, né? Sim, mas o Oscar não perdeu a qualidade. O Oscar continua sendo um bom jogador. Aí talvez seja a intensidade do futebol que ele disputava. Aí essa pré-temporada serve para isso. Para o Zubeldia mostrar para ele, para os jogadores mostrarem para ele qual é a intensidade que ele tem que ter, como é que é a chegada dele. O Oscar é um bom jogador. Assim, o torcedor de São Paulo pode ter um pé atrás da forma que ele saiu para o Internacional. Aí é uma outra coisa. Aí é uma outra discussão. Saiu porque terminou o contrato, não quis acertar com o São Paulo, foi embora para o Internacional. Aí é uma outra situação. Pode ter bico do torcedor nesse sentido. Agora, da qualidade técnica, eu não vejo como o torcedor de São Paulo pode não gostar da contratação do Oscar. Você imaginou o Lucas com o Oscar no meio campo? O Pablo Maia voltando de volante. E o Alisson. O Alisson é o homem do desafogo, é a saída de bola. E o Pablo Maia na frente das zaga, isso dá uma sustentação para o time impressionante. Melhora muito. Então, melhora demais o time do São Paulo. Eu espero ver o time do São Paulo. O São Paulo tem um time bom. O time do São Paulo é bom. Falta elenco para o São Paulo. Melhorar as peças que podem ficar no banco de reservas com mais consistências, ou então que seja esse banco de reservas mais próximo do time titular. Às vezes tem um espaço muito grande entre um e outro, não dá para se transformar em um elenco como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, entendeu? E muito jogador que era usado como tinha assim, o Botafogo, que agora já mudou. Muito jogador que era usado para dar um sossego para os titulares, saíram, né? Então, Nestor, Michel Araújo, o Wellington Rato. Então, o São Paulo claramente fazendo uma estratégia diferente. 10 jogadores saíram do São Paulo. O São Paulo tem um compromisso com uma empresa que comprou a dívida do São Paulo. Primeiro compromisso, diminuir a folha de pagamento. Segundo compromisso, diminuir o dinheiro investido em contratações. Tanto que está trazendo o Enzo, o lateral esquerdo, é bom lateral. Vou falar bom com boca vazia, que é para entender bem. Ele é bom lateral. Não é excepcional, maravilhoso, espetacular. Não é nada disso. Ele é bom, ele vai cumprir a função de lateral. Ele conhece a lateral esquerda. O Casares publica antes de todo mundo, né? Normal. Júlio Casares, normal. Normal com o Júlio Casares. E o Júlio Casares vê a gente sempre. Ele sempre está assistindo a gente. Agora, acho que o time do São Paulo é bom, vai trazer alegrias para o torcedor, mas precisava dar uma reforçada no elenco. Mas tendo esses empecilhos de nível de investimento e de folha salarial, não sei até onde o São Paulo pode chegar. Dom, que tá a informação, tá até na nossa tela. Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Esse deve ser o quarteto do São Paulo. O Ferreirinha, que ganhou a camisa número 11, deve começar como opção no banco. A ideia inicial é essa. Te surpreende, não? Um pouco, até pelo fato da evolução que teve Ferreirinha e ele entregar algo diferente. Acho que o jogador mais de lado de campo, de 1 contra 1. Hoje, se eu fosse escalar um São Paulo ideal, para mim, seria com Oscar, Lucas, Ferreirinha e Calleri.
porque acho que o Ferreirinha oferece esse jogo de lado diferente, pelo lado do campo. Eu também gosto muito da contratação do Oscar. Eu tô com o Pascoal. Para mim, a dúvida é o período de adaptação que ele vai ter, que é o ponto que você estava falando da intensidade do jogo. Até porque a gente tem que lembrar que quando ele vai para o futebol chinês, era um outro contexto, que o futebol chinês estava mais endinheirado, com mais jogadores. Agora, no momento que ele sai, é bem diferente. Deu uma baita esvaziada na Liga Chinesa. Tecnicamente, eu não tenho dúvida que é cara para brilhar no futebol brasileiro, mas é questão disso, da adaptação, de ter intensidade. E eu acho que ele oferece algo que o São Paulo não tinha na última temporada, porque o próprio Lucas, o Luciano, jogaram muitas vezes ali por dentro, mas outra característica de jogador, o Oscar é o cara criativo. Acho que eu estou muito ansioso para ver a associação do Oscar com o Lucas. Eu acho que vai funcionar muito bem. E até por isso que eu gostaria de ver num cenário ideal com o Ferreirinha, porque é um outro jogador de uma característica diferente. Então, eu gosto muito dessa formação do São Paulo, com esses retornos de lesão. Eu acho o São Paulo um time muito forte para competir nos mata-matas, mas a profundidade de elenco me dá dúvida em relação a disputar tudo ao mesmo tempo ou disputar um campeonato como o brasileiro, que exige a regularidade. Essa questão, até pelas saídas, como você bem lembrou, eu não sei se o São Paulo vai ter uma profundidade de elenco para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo ou com outro time que possa destacar, o próprio Cruzeiro também, que tem um time titular forte, agora um elenco. O São Paulo não me dá essa sensação por essa profundidade, mas que o time titular ele compete com qualquer um, acho que eu acredito bem nisso. Você também, Eugênio? Eu não acredito nesse quarteto. Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Não consigo entender como é que ele montaria o encaixe desse time. Entendo o Oscar chegando no lugar do Luciano. Gosto muito do Luciano, mas o Zubeldia pediu um jogador para fazer essa função, porque ele entende o Luciano como um atacante e ele quer um meia. Não consigo ver esse time jogando com 2 centroavantes. E aí quem faria o lado? O Lucas também, em muitos momentos, rende melhor por dentro do que pelas pontas. Porque desse jeito que tá, a gente imagina o Lucas caindo pela direita, o Oscar caindo pela esquerda. O Oscar é centralizado para mim. Eu penso o Oscar centralizado e o Lucas saindo da esquerda para dentro, para jogar junto com o Oscar. Então, eu acho mais o Lucas pela direita para dar esquerda para o Ferreirinha. Entendeu? E aí eu não consigo encaixar o Luciano nesse time. E mais, vamos lá. Caleri participa pouco sem a bola. Não acho que o Oscar vai participar muito sem a bola. O Lucas, de vez em quando, volta e tal, mas também não é um jogador exatamente de marcação. O futebol é cada vez mais velocidade, intensidade, força, recuperação, reorganização defensiva. Uma das questões é a readaptação do Oscar ao futebol brasileiro, que mudou muito desde que ele saiu. O Oscar já saiu tem mais de 10 anos. Mais do que isso até, né? Mais. E as coisas são diferentes hoje no Brasil. Hoje é um futebol de muita velocidade, de muita intensidade, de pouco espaço. Não sei se ele vai ter o espaço para colocar em prática tudo o que ele sabe. Então, ele estava jogando na China, que é um futebol no nível físico e técnico muito inferior ao que se pratica hoje no Brasil. Sim. A gente entende os motivos dele ficar por lá, porque ele foi contratado no momento em que a China tinha muito dinheiro e o salário dele era altíssimo. Então, para ele, não era negócio abandonar um salário altíssimo para baixar os rendimentos dele. Só que a opção dele, desde que ele sai do Chelsea para jogar na China, ele sai do topo do futebol mundial, da Premier League, vai jogar na China. A China, naquele momento, ainda tinha muitos bons jogadores. Esvazia. Ele está uns 3, 4 anos na China jogando contra os chineses apenas, ou contra jogadores de menor nível internacional. Então, ele vai passar por um choque de futebol aqui e entender que ele precisa se doar mais do que historicamente fazia, lá na China. E outra, ele vai ter essa ambição? Porque o Oscar, acho que ele já chega aqui, em termos financeiros, realizado. Mas aí não é ambição financeira, é ambição esportiva. E, inclusive, de querer voltar ao time que ele deixou em 2010, né? Deixou por conta própria, né? Tem essa questão também. Né? Mas parece, o que deu a entender é que tem uma dívida, que ele sente essa dívida que ele tinha que pagar com o São Paulo. Espero que dê certo. Eu acho que, tecnicamente, é um jogador acima da média brasileira, mas é um choque que ele vai passar para se readaptar à intensidade do futebol que se joga aqui em relação ao que se joga na China. E não vejo ele junto com o Luciano. Gosto muito do Luciano porque o Luciano justamente entende essa intensidade.
O Luciano briga o tempo inteiro, às vezes briga até demais. Luciano, sobrenome e intensidade. E eu não sei se o Oscar... Acho que o Oscar, tecnicamente, vai dar uma visão de jogo, vai dar passe, vai dar inteligência, mas ele não vai dar a mesma pegada que o Luciano tem. O Luciano dá gol, né? Também. O Luciano entrega gol, né? O Calleri não foi bem na última temporada. Aliás, as duas grandes decisões para o São Paulo, digamos assim, contra Botafogo e Atlético Mineiro, o Calleri falha nas duas. E o Lucas também. As grandes estrelas do São Paulo falharam nos momentos decisivos quando o São Paulo precisou, contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. Né? O torcedor de São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. E esses caras, eles podem readquirir aquela condição. Eu não vou discutir o Calleri, que jogou boa parte da temporada machucado. Aliás, só tem que elogiar o Calleri. Tudo que ele fez na temporada passada. Desde o início da temporada, passando pelos problemas que ele teve, a morte do jogador uruguaio no Morumbi, o comportamento dele diante de toda essa situação, eu só tenho elogios ao Calleri. O Calleri é um monstro. É um monstro de jogador, não é à toa que ele tem musiquinha da torcida de São Paulo e como pessoa, como ser humano, ele é muito melhor do que como jogador de futebol. Então, só elogios ao Calleri. Mas eles precisam entregar um pouco mais para o São Paulo. Nas horas decisivas. O São Paulo precisa desses caras que são aqueles que têm que dar essa resposta. E o Oscar entra nessa relação. O Luciano entra nessa relação. Porque às vezes quando falta gol pro Lucas, o Luciano faz. Quando falta gol pro Calleri, o Luciano faz. O São Paulo treinou hoje de manhã, mas o treino foi ontem à tarde, esse treino que eu tô falando, tá? Teve coletivo e tal, aí o Oscar jogou centralizado, caindo pelo lado esquerdo, o Lucas centralizado, caindo mais pelo lado direito, Calleri fez gol no coletivo, o Luciano fez gol no coletivo, ou seja, eles são destaques. O Luciano ainda mais quando o São Paulo joga com o Luciano mais perto do Calleri. Na atividade de ontem, um time foi Rafael, Igor Vinícius, Juan, Alan Frank e Moreira, o Moreira de lateral esquerdo, Alisson e Pablo Maia, Eric Oscar e William Gomes, Calleri. Aí, esse foi um dos times. Depois também o outro time teve Jandrei, Ferrarese, Arboleda, Sabino, Henrique Carmo, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e Ferreira e André Silva. Você vê, ele ainda tá mudando, ainda tá mexendo e tal, mas eu acho que, eu não sei você, eu acho que contratou o Oscar, vai pagar uma fortuna pro Oscar, é a grande estrela do São Paulo junto com o Lucas. Eu, se fosse o Zubeldia, chegaria pro Oscar e falaria assim: aonde você se sente melhor para jogar? Como é que você gosta de jogar? Onde você rende mais? E aí encaixa o time ali. Desculpa, eu faria isso. Já que é a estrela do time, aí você vai colocar um cara numa função que ele não se sente à vontade, você vai desperdiçar tudo que você trouxe, o talento do Oscar, que ele tem talento, isso a gente não pode negar. Jogando numa posição que ele não está acostumado, então ele tem que jogar onde ele está acostumado, onde ele gosta de jogar. E aí, vocês viram que teve inclusive na live de novo, por isso que eu gosto de trocar ideia com os inscritos. Um amigo no canal falou assim durante a live: Barolo, você viu o chororô do rato? E aí durante a live eu fui procurar. Eu fui procurar não como chororô do rato, mas o rato saiu magoado com a diretoria do São Paulo. Ele deu uma entrevista na apresentação dele no Vitória e foi perguntado para ele, né, como é que foi a saída do São Paulo. Ele falou o seguinte, vou falar exatamente o que ele falou para não ter confusão, abre aspas. Em relação às negociações, fiquei um pouco chateado com o pessoal de lá, que acabou que ninguém ficou me ligando, ninguém procurou saber, e por isso tomei essa iniciativa de procurar um novo lar. O Rato jogou em 105 partidas com a camisa do São Paulo, fez 6 gols e deu 19 assistências, tá? Ele foi comprado por 5 mil, aos 32 anos, tem 32 anos. Ele foi comprado pelo Atlético Goianiense por 5 milhões e foi vendido por 5 milhões. Ficou elas por elas. E ele não deixou claro, né? E aí o blogueirinho postou no Instagram: o Rato, maravilhoso, obrigado. Eu confesso que eu vi esse post aí 5 segundos, aí eu desliguei, que eu não tenho paciência para ouvir, não sou obrigado a ouvir. Mas o Rato não deixou claro como é que foi essa saída, como é que foi essa não negociação, quem que deixou de procurar, mas certeza, Belmonte, o Rui Costa, ninguém se aproximou dele, ele foi embora pro Vitória. E aí, a boa notícia é que eu vi a imprensa divulgou que o Mendes rescindiu o contrato. E o São Paulo queria reincidir contrato com esse Pereba, aí já nos livramos de mais um. Então são 12 saídas no início da temporada. Rafinha, Jamal Lewis, Wellington, Matheus Belém, Pedro Vilhena, Raí Ramos, Wellington Rato, Nestor, Michel Araújo, Mendes, Caio Mateus e Galopo. É uma lista considerável e a gente estava discutindo também ontem que o São Paulo não tem banco, né?
Tem um time titular até que tirando os laterais, né? Vamos ver como é que vai jogar esse Enzo Dias aí. Mas por enquanto a gente não tem lateral. Lateral direito principalmente. Mas tem, né? O Moreira, só que ele não joga. Mas eu acho que o grupo titular do São Paulo, esse time titular com Oscar, Caleri, o Luciano, o Lucas, beleza. A defesa, os dois zagueiros sólidos, são bons. Um goleiro nota 6, inspirado, nota 7, mas não vai atrás de outro goleiro. É um time até que razoável, só que precisa de elenco, né? Ainda mais jogando um monte de competição, esse calendário maluco que a gente tem, precisa de elenco. E o São Paulo se desfez de 12 jogadores para diminuir a folha salarial. Vamos ver o que vai acontecer. E hoje o São Paulo fez um treino de manhã, um treino lá na academia, no complexo lá que eles estão hospedados, e depois foi para campo, fez um trabalho de corrida, e à tarde os caras ganharam folga. A boa notícia é que o Patrick Lanza voltou a treinar com o time, que ele estava com dengue, né? Ele pegou dengue, ontem a gente deu essa informação, e agora tá tudo bem com ele já se apresentou. No vídeo de ontem falamos sobre o Wendel, né? Dessa história da diretoria estar irritada com ele e tal. Vamos aguardando. Ele deve vir só no meio do ano. Falamos do Enzo. Aliás, o Enzo foi apresentado hoje, não, foi anunciado hoje, né? Com uma foto dele do Casares, assim. E a gente já sabia que estava certo. Falamos também do lateral que está na Espanha, lá, que o São Paulo estaria interessado. E aí, no assunto que a gente falou, que era o mais preocupante de todos, sobre a história do Luciano jogar no meio ou jogar na ponta. Jogar de centralizado ali junto com o Caleri ou jogar como meia esquerda armador. Eu gravei o vídeo, enquanto eu estava esperando aqui o jogo do São Paulo começar, eu vi uma reportagem que saiu no GE dizendo que o Zubeldia tinha treinado com o Oscar jogando centralizado e caindo pela esquerda, e o Luciano mais perto do Caleri. Então me deu um certo alívio, porque a gente, já vamos falar já sobre isso aí também, porque eu sei, muita gente opinou, que eu pedi para vocês opinarem, e ninguém concorda com o Luciano de meia armador, ninguém concorda. Eu não vi ninguém defendendo ainda o Luciano como meia, só o Zubeldia. É impressionante. Todos os comentários que eu vi, ninguém fala, não, ele tem que ser meia mesmo, ele tem que ser articulador e o Oscar tem que jogar do lado esquerdo. Não dá. Eu acho que o Oscar pode cair do lado esquerdo, até, né? O setor forte dele ali, tem que colocar onde ele se sente à vontade, é o craque do time, ele, o Lucas. Mas o Luciano de armador não dá. E aí, a gente falou na live de ontem, uma das conversas foi sobre a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, porque a gente vai ter um calendário mais apertado, já vai começar zoado, porque o São Paulo vai chegar depois, a estreia do Campeonato Paulista vai ser na última rodada, vai ser zoado. E esse ano o calendário tá diferente, tá mais apertado, tem o Mundial de Clubes que vai parar um mês, tá aquela bagunça que você já conhece do futebol brasileiro. E a gente tava discutindo dessa viagem para os Estados Unidos numa pré-temporada curta, e com um elenco curto, né? Que o São Paulo dispensou vários jogadores, e a gente estava discutindo isso. Aí um amigo do canal comentou o seguinte: Barolo, São Paulo vai ganhar 10 milhões o equivalente a 10 milhões de reais para participar da FC Series lá, Series. Só que aí eu fui apurar, não são 10 milhões, não, são 3 milhões, tá? Porque vai ter uma patrocinadora master, vai fazer umas ações e tal. O São Paulo tudo foi custeado, hotel, tá tudo pago, mas o São Paulo vai ter um faturamento de 3 milhões. E aí eu fico me perguntando o seguinte: será que vale a pena? Porque, por exemplo, pré-temporada curta, só de viajar e de volta, você já perde de 2 a 3 dias. Só isso. Já são 3 dias a menos na preparação da pré-temporada. Mas é aquilo, né, gente? Eu acho que um clube que está endividado, que deve mais de 1 bilhão, não tem escolha. Tem que ir lá. Vai ganhar 1 milhão, vai. E o pessoal vai de graça, levar 80 pessoas. Vamos dar um rolezinho nos Estados Unidos, né? Aí vai todo mundo para lá, aí... eu acho que se o São Paulo não fosse um clube endividado, que se não tivesse... O São Paulo em clube endividado, não. Se não tivesse endividado tanto o São Paulo, né? Porque são essas mesmas pessoas que estão aí comandando o São Paulo há 15 anos, que endividaram o clube, o São Paulo poderia abrir mão e fazer uma pré-temporada no CT, né? Com todos os jogadores aí, fazer um período de concentração ali, entraria mais forte na temporada com certeza. Mas como precisa do dinheiro, né? Por incompetência de quem administra o clube, precisa do dinheiro, então vai lá faturar 3 milhões com essa logística maluca, mas tem 80 pessoas lá no... Então você pode ficar tranquilo que tá todo mundo bem lá. 80 pessoas nos Estados Unidos. E aí teve o jogo da Copinha ontem, o São Paulo goleou, venceu por 2-1 o 15 de Jaú, um jogo disputadíssimo, tenso, cheio de pancadaria. O jogador do São Paulo fez um gol, o São Paulo fez 1-0, o jogador que fez o gol foi expulso num lance inacreditável, que ele calça o jogador, vai calçar a bola, e aí ele
fica a 1 metro do pé do jogador do 15 de Jaú, que cai gritando, moleque lá, que irritante isso. Aí o juiz expulsou. Aí no segundo tempo o juiz, para compensar, deu um pênalti que não existiu pro São Paulo, que o São Paulo perdeu, mas aí na sequência fez 2-0, e aí o São Paulo fez, o 15 de Jaú fez um gol, pressionou ali, teve chance. O goleiro do São Paulo, que saiu mal em todas as bolas, fez uma defesa importante, um milagre ali no finalzinho do jogo. E aí o São Paulo pega o América de Natal em Jaú, fica em Jaú, essa é a vantagem de terminar em primeiro lugar, né? O América foi em segundo do grupo 12. Pega o segundo do grupo. O América foi o segundo do grupo 12. O América teve 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Fez 6 gols, sofreu 5, saldo de 1, aproveitamento de 44%. O 15 pega o Juventude. Se passar o 15, se passar o São Paulo, eles se enfrentam de novo. Então existe a possibilidade desse confronto acontecer de novo. Um confronto quente, que terminou quente, começou quente, foi quente durante todo o jogo. E aí, só um ponto que eu queria destacar, que a gente fala muito, eu sempre falo dos jogadores mimados, né, que não estão nem aí pra nada, se é a última bolacha do pacote. Os jogadores do São Paulo a molecada teve uma atitude muito legal que eu achei ontem. Quando acabou o jogo, eles foram comemorar com a torcida, subiram no alambrado, foram lá batendo palma pra torcida. Tem que aprender desde cedo mesmo, que quem carrega o clube nas costas é a torcida. Quem paga salário é a torcida, quem atrai investidor é a torcida. Então eu achei muito legal essa atitude dos moleques de ter ido lá comemorar com a torcida. E a torcida que encheu lá o estádio do 15 de Jaú. Bom, aí o Oscar jogou centralizado. Torcedor do São Paulo, mais informações aqui do time do coração. Domingão aí, pessoal. O SPFC já tem jogo aí diante do Cruzeiro. O SPFC que precisa estrear com vitória, né? Sabemos que não vai ser um jogo simples, né? O Cruzeiro aí que se reforçou, né? Fez uma reformulação grande, né? E também o São Paulo aí conseguiu manter alguns jogadores, né? Que vêm jogando bem, hein? O caso do Lucas Mouras, né? O Luciano estava dando uma oscilada, também o Calera, né? Esperamos aí que nessa temporada os 2 jogadores aí consigam dar a resposta. O São Paulo faz outras contratações, a mais badalada, mais de peso, seria o de Oscar, né? A expectativa é muito boa para que ele consiga, assim, agregar valor na equipe e ajudar o time a conquistar grandes coisas, grandes títulos importantes nesta temporada, né, pessoal? Vamos lá, sobre aqui, Lucas Rosa no São Paulo, né? Então, segundo informações aí, tem notícia positiva aí sobre o sim do atleta para jogar no tricolor. São Paulo está de olho, pessoal, em contratação de Lucas Rosa, pessoal. Então aí o SPFC busca um novo lateral na direita e realizou uma sondagem para saber, né, pessoal, a situação aí do lateral direito aí. Lucas Rosa, que pertence ao Real Vila Dolode, clube que tem Ronaldo Fenômeno como dono, pessoal. Então seria sem sombra de dúvida, né, um ótimo custo-benefício do jogador que vestindo a camisa do São Paulo, queria assim se destacar, quer, né, dar o seu melhor. Portanto, aí, na minha opinião, pessoal, seria assim uma ótima contratação a chegada aí do Lucas Rosa, né? Cada vez mais aí se percebe que a negociação está esquentando, né? Está esquentando. E agora depende, né, de alguns detalhes, né? É um ótimo investimento, porque o jogador de apenas, pessoal, o jogador não tem nem 30 anos. Não tem 30 anos ainda. E o custo-benefício seria de grande valia, né, pessoal? O São Paulo aí tá certo, né, de trazer o jogador que chegue pronto para jogar, não aquele que vá para o departamento médico, né, e fique dando só prejuízo aí ao São Paulo. Deixa aqui seu feedback, sua participação, se acha interessante, muito relevante o comentário de você, porque aqui ninguém é dono da razão, apenas a gente traz informação e cada um deixa o seu ponto de vista. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Se for novo aqui, sejam todos bem-vindos. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. Mais uma vez aqui, lembrar para deixar o link como quer desses canais oficiais na descrição do vídeo.